Gravando 3, 2, 1. Bom, todo mundo sabe que atividade física em qualquer época da vida é sempre muito importante. Mas hoje nós vamos conversar sobre a importância dessa atividade física na idade que alguns preferem chamar de melhor idade, outros preferem chamar de quem está mais acima dos 60 anos de idoso. E para conversar conosco hoje, eu recebo o Eduardo Oliveira, que é professor de educação física, e vai passar algumas dicas para nós e para quem pretende começar a fazer essa atividade, adotar a prática de educação física, conseguir fazer isso da melhor forma. Eduardo, por exemplo, se eu tenho uma avó, alguém acima dos 60 que pretende começar a fazer essas atividades, qual é a primeira coisa? Bom, Rafael, primeiramente, a primeira coisa que ele tem que fazer é passar por uma série de avaliações, né? É extremamente importante e é contraindicado qualquer, não só o idoso, tá? Mas qualquer pessoa começar uma atividade física sem avaliação. Principalmente o idoso, porque o quadro clínico dele, todo o organismo dele já está com mudanças extremamente alteradas. Então, é importantíssimo ele estar passando por uma série de avaliações, né? E aí a gente fala de um conjunto imenso de avaliações, tá? Desde clínicas, que ele vai passar por avaliações médicas, e avaliações feitas pelo próprio educador físico. Avaliações antropométricas, avaliações metabólicas, testes aeróbios, teste de força, né? E aí depende muito a faixa etária e o grau que o idoso tá Sim, para você aplicar a atividade física, né? De repente é um idoso de 60 anos, mas de repente ele tem ele está muito debilitado, tem entendi. alguns comprometimentos de saúde. Às vezes é um idoso de 80 anos, mas ele foi ativo a vida inteira, foi atleta, tal. Então, É é diferente. diferente, tá? Então não é porque ele é idoso, você tem que avaliar todo o quadro clínico dele, tá? É extremamente importante. Esse é o primeiro passo. Não se começa nenhuma atividade, principalmente com o idoso, por trazer todo esse quadro e todo esse histórico de vida sem uma avaliação física. Eduardo, é importante que esse idoso leve as informações a esse professor que vai montar esse treino para conhecer melhor e para não exigir demais algo que ele não consiga fazer, né? Com certeza, com certeza. E assim, informações palpáveis, exames, né? Porque às vezes falar de boca a boca, né? De repente o professor faz uma análise que não é aquilo que ele está vendo, né? Então é importante estar ali preto no branco a avaliação, e a partir daquela avaliação o professor ele vai ver, poxa, esse idoso ele sofre de um quadro de diabetes, ele sofre de um quadro de hipertensão, ele já sofreu um infarto, ele já teve um AVC, ou ele foi atleta, ele tem um desvio na coluna, tem problemas musculoesqueléticos. Então, aí ele vai ver, poxa, aqui eu vou fazer certos tipos de avaliações e aplicar X atividade física, né? E até mesmo Entendi. traçar os objetivos, né? Ele vai falar assim, poxa, ele precisa melhorar força muscular, ele precisa melhorar a flexibilidade, né? Tem idoso que você vai trabalhar para ele melhorar as atividades do dia a dia mesmo, que a gente chama das atividades básicas diárias, né? Depois ele pode evoluir para fazer atividades intermediárias, e assim vai, até ele se tornar um idoso praticamente ativo e conseguir melhorar as condições de vida dele, né? Entendi. Edu, quando a gente fala dessa prática, de adotar essa prática de educação física, isso contribui muito tanto para a saúde mental como para a saúde do corpo, né? O pessoal assemelha muito o pessoal mais velho à idade que as doenças aparecem. Fazer uma atividade física contribui muito para elas não aparecerem, né? Com certeza, eu falo que na verdade as doenças começam a aparecer depois dos 30, né? Eu falo que não precisa nem esperar você chegar nos 60. Então, quanto mais você pratica atividade física, o exercício físico em si, você vai com certeza ter uma saúde melhor, né? Você vai ser um idoso um pouco mais saudável, né? Você vai ter problemas, é lógico, né? Mas você vai ter uma saúde com certeza muito mais, o seu quadro imune vai estar melhor. Às vezes você tendo um quadro genético, isso pode ser retardado para o processo, né? Porque às vezes você tem um quadro de, sei lá, problemas cardíacos na família. Sim. Você pode estar retardando isso. Então, assim, é fato, atividade física, desde que ela seja bem orientada e controlada, né, você consegue manter uma qualidade de vida excelente, porque não é sinônimo de saúde. Às vezes a gente Sim. vê atletas aí, né, totalmente destruídos, né, fisicamente. Mas, então, assim, a atividade física, desde que bem orientada e controlada, ela contribui muito para a qualidade de vida. Entendi. E Edu, para esse público em específico, é possível recomendar algumas atividades que sejam boas, digamos assim, para a saúde? Ou isso vai depender? Há um padrão? Ó, esse público
pode praticar essa atividade física que é de menos impacto? Isso tudo vai depender da avaliação que você fizer, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, o idoso pratica toda aquela, né? Fala que é aquele grupinho de senhores e senhoras que faz aqueles exercíciozinhos na praça. Eu acho que tudo depende. Às vezes tem um idoso ali que tem capacidade de ir muito além, né? Às vezes tem um idoso que para ele aquilo é muito avançado, tá? Então depende muito da avaliação que o professor fizer. Isso eu digo assim para você, não só um professor na academia ou um professor que esteja sendo pago como personal trainer, tá? Qualquer professor, ele vai fazer uma avaliação daquele idoso, e isso depende, né? Às vezes a gente encaixa o idoso por pura socialização, né? Às vezes aquele idoso passa por um quadro emocional muito forte, perda de familiares, perda de cônjuge. Então, isso é muito sério. Ele vai entrando num quadro de depressão que às vezes vai deixando ele debilitado também. A atividade física contribui assim, num ponto essencial para isso, vai levar ele à socialização, vai... Então aí você vai trabalhar mais atividades em grupo, entendeu? Você não vai pegar ele para você trabalhar sozinho, poxa, leva ele para uma atividade em grupo, em dupla, sei lá. É né? o que mais se assemelha para o perfil dele, né? Isso, que consiga interagir. Então, por isso que eu te falo a importância da avaliação, né? Eu costumo falar assim, que para qualquer pessoa, sem avaliação, uma atividade física, ela não tem um fim, né? Você não tem um objetivo. Se eu vou te avaliar e falar assim, não, você precisa melhorar aqui. Então, nós vamos direcionar assim, certo? Ok, bom, essas foram as dicas do professor Eduardo Oliveira, que é professor de Educação Física. Então, se você tem mais de 60, 70, enfim, não importa a sua idade, pensa em fazer atividade física, é bom procurar um professor, um profissional que seja capacitado para te orientar, para, sem dúvida, ter melhor condição de vida, né, Eduardo? Com certeza. Acho que só vai te trazer benefícios a atividade física sem medo, né? Sem preguiça, né? Eu falo que hoje o idoso ele passa por um quadro, assim, de sedentarismo muito grande, né? Vai chegando a idade, fala, não tenho mais idade para isso. Idoso perde força, né? Sofre de sarcopenia, que é o que a gente fala que perde força muscular, perde massa muscular. Então isso é muito sério. Aos poucos ele vai deixando de fazer atividades básicas, subir numa escada, subir numa cadeira. Às vezes atividades que ele conseguia fazer, sei lá, aos 50, ele já está nos 65 e já não consegue mais fazer. Né? Uma caminhada mais rápida, ou de repente o agachar para pegar alguma coisa em casa, né? Hoje, de repente, um idoso que mora sozinho, cai no negócio, vai abaixar, né? Então, você tem que conseguir fazer essas atividades básicas diárias, né? E acho que o exercício físico, a atividade física é essencial para contribuir para uma melhor qualidade de vida. Então é isso. Bom, a gente fica por aqui e se liga nessas dicas que a nossa função é, sem dúvida, levar informação para você e te orientar da melhor forma. Até mais.